Pessoal, vamos desmistificar hoje algumas coisas que a gente escuta na rua, naquelas rodas de conversa, né? Que a gente escuta falar sobre a cultura do açaí, muitas das vezes de pessoas que nem trabalham com açaí de fato, mas como o açaí está na mídia, né, pessoal, está na moda também, a demanda aumentando, os preços aumentando, a gente vive escutando, quando chega na entre-safra, aquelas velhas notícias, né? Ah, o preço do açaí dispara, não tem açaí nos mercados, enfim. Então surge tudo que é tipo de mito nesse período, né? Desde que o açaí é dinheiro certo, que é uma aposentadoria, né? Até falar que o açaí é só plantar que ele dá dinheiro, né? Isso a gente escuta muito falar sobre esse tipo de coisa e hoje eu vou desmistificar alguns desses mitos realmente que as pessoas falam e que podem muitas das vezes atrapalhar quem está querendo começar um plantio, né? Porque começa com uma certa ilusão, e até quem já começou e às vezes está meio decepcionado com o que encontrou no final das contas, né? Mas assim, vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas que são muito importantes para que todo produtor entenda. Primeira coisa, né, que muita gente fala, que o açaí é só plantar que ele dá, né? A gente aqui no Pará, inclusive, você vê até no canteiro de rua, nas calçadas, açaí plantado, açaí germinado, plantado, que está lá produzindo pouco, mas soltando alguns cachos. Então a pessoa já bota na cabeça dela de que o açaí, se ele dá na rua, no canteiro da rua, ele vai dar em qualquer lugar. Eu vou plantar que é sucesso. Então o que acontece, pessoal? Na verdade, eu acho que esse é o principal mito que surge sobre o açaí, que é só plantar que ele vai produzir, vai dar dinheiro. Não é bem assim, tá, pessoal? Não é bem assim. Isso, inclusive, muitas das vezes é a fonte de frustração de muitas pessoas que começam no plantio de açaí. Tem muita gente que eu vejo, quando eu converso com alguns produtores, que eles falam, a gente às vezes conversa, se eu soubesse disso antes eu tinha feito tal coisa. Encontra algum desafio, né, alguma coisa assim, eu falo, olha, se eu soubesse disso antes eu tinha feito logo. E muitas vezes a gente recebe como resposta de alguns produtores que, se eu soubesse disso antes, eu não tinha nem começado a plantar açaí, porque se frustrou com algumas coisas que encontrou porque não estava preparado. Então assim, pessoal, a gente tem que entrar com a cabeça preparado para esse tipo de coisa e já de antemão saber que eu acredito que nada na agricultura é dessa forma, de que você só planta e espera dar dinheiro. Não é assim. Tudo na agricultura, pessoal, tem detalhe, tem planejamento, tem estratégia, tem lógica, tudo isso tem detalhes por trás que vão influenciar no resultado. Não existe nada na agricultura que seja plantar e vai dar dinheiro, plantar e esperar dar produção. Não é assim. Sempre vai ter um manejo, seja irrigação, seja adubação, seja um manejo de pragas e doenças, tudo, tá? Olha, que a gente já planta açaí, a gente planta maracujá, a gente planta acerola, a gente planta cupuaçu, cacau, não tem nenhuma dessas que seja dessa forma, nenhuma. Então não caia nesse conto, tá, pessoal? Não caia nesse conto. E essas pessoas muitas das vezes falam esse tipo de coisa porque realmente, assim, os detalhes mais técnicos, normalmente eles vão ficar mais restritos a quem está envolvido com aquilo no dia a dia, de fazer a produção, de pesquisar sobre a produção. Muitas pessoas só escutam sobre a cultura do açaí quando elas vão numa feira, ou quando vai alguém fazer uma palestra e acaba falando sobre isso, ou quando ela vê rapidamente lá uma matéria de 15 minutos no jornal. Então, obviamente, não vai ser suficiente, essa pessoa não vai entender realmente os pormenores daquilo lá. E normalmente, até quando a gente escuta, uma das coisas mais marcantes da cultura do açaí é a irrigação. Então, normalmente essa lógica de que é só plantar, normalmente a pessoa já associa, né? O açaí tem que irrigar. Então é só plantar e irrigar que ele vai produzir bem. E não é bem assim, tá? A irrigação ela é fundamental para o açaí em terra firme, é fundamental, é um dos pré-requisitos para você atingir altas produtividades, as vantagens do açaí em terra firme, das cultivares da Embrapa. Mas não é só isso. Tem a adubação, tem que ter um cronograma direitinho, o açaí é exigente com a adubação, então você tem que fazer uma adubação bem planejada e bem executada para você ter resultado. Podem não ser tantas pragas e doenças como o maracujazeiro, que é uma cultura que a gente logo de cara sabe que tem muitas pragas e doenças que atacam o maracujá. Pode não ser também tão catastrófica como a vassoura de bruxa no cacau, né? Mas o açaizeiro tem sim pragas e doenças que atacam, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Desde o viveiro, na fase de mudas, a antracnose é uma doença que ataca o açaizeiro muito comumente no viveiro, tá? E ela é letal, ela é realmente implacável no viveiro.
Ela ataca o açaizeiro e se espalha rapidamente e pode inviabilizar o plantio daquelas mudas, tá? No campo, pessoal, nós temos algumas pragas aí que atacam o açaí que podem realmente atrapalhar muito nossa produção. O besouro bicudo, a broca do açaizeiro, ou do coqueiro, ou das palmáceas, é um exemplo, tá? Ela perfura o açaí, ela pode acabar matando a planta, tá certo? O pulgão preto, por exemplo, do coqueiro, ou o pulgão das palmáceas também, ele suga a planta e impede a produção, atrapalha a produção, causa deficiência na planta, entende? Então, existem sim pragas e doenças que atacam o açaí, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Então tá longe disso, tá? De ser uma cultura que você planta e só espera começar a produzir, longe disso. Tem muito manejo por trás, tem muito trabalho por trás, é uma cultura trabalhosa sim, tá certo? Inclusive é uma cultura que exige um alto investimento no começo e você tem que aguentar os altos custos também por um bom período, então não é uma cultura fácil de trabalhar, tá certo? Alguns aspectos dela são menos intensos comparado a outras culturas realmente. Por exemplo, maracujá. O maracujá, nós temos manejo no maracujá todos os dias. Todos os dias a gente tem que fazer alguma coisa no maracujá. Seja aplicação, seja polinização, seja colheita. Todo dia a gente faz alguma coisa, seja poda. No açaí é um pouco menos, realmente, é menos intenso diariamente, mas isso não significa, está longe de que seja uma cultura fácil, que você pode cruzar os braços e esperar o dinheiro entrar, não é assim, tá? Pessoal, então, antes da gente ir para o próximo mito, deixa eu aproveitar e dar alguns avisos paroquiais aqui. Primeira coisa, você já se inscreveu aqui no canal, já deixou o like e já deixou um comentário? Não? Então faz isso agora, deixa o like, se inscreve, tá? No final do vídeo deixa um comentáriozinho também. Mas o que acontece, pessoal? Aqui no nosso canal a gente tem um clube de membros, tá? Nesse clube de membros você paga uma taxa mensal, nós temos 3 planos. E aí esses planos vão te dar acesso a um grupo no WhatsApp comigo e com outros membros do canal. A gente conversa, a gente troca ideia, troca experiência. Não é aquele grupo que você fica calado, eu fico falando. É um grupo que todo mundo interage, a gente está criando uma comunidade, tá? Você tem acesso a conteúdo antecipado, então esse vídeo aqui os membros assistiram primeiro. E você tem acesso a conteúdo exclusivo do canal, vídeos que outras pessoas não têm acesso e os nossos cursos, as aulas dos nossos cursos de manejo, que a gente abre o nosso manejo para vocês, tá? Inclusive já tem várias aulas do manejo do açaí, do nosso curso de manejo do açaí, várias aulas também sobre o curso de manejo do maracujá e vamos fazendo vários outros cursos e lançando várias outras aulas, pessoal. Isso aí tudo tá lá no clube de membros. Então nós temos 3 planos, o parceiro da fazenda, que ele dá acesso a tudo isso aí, de acesso ao grupo no WhatsApp, vídeos antecipados e os vídeos exclusivos, todos também, mas os cursos são parciais, não tem todas as aulas dos cursos para o plano parceiro da fazenda. Já o plano compadre da fazenda, você tem acesso ao curso completo e todas essas outras vantagens. O plano melhor amigo da fazenda, que é o maior de todos, você tem acesso a tudo de tudo e mais os nossos e-books que a gente publica de adubação do açaí. Todos os e-books que a gente tem publicados estão lá disponíveis, tá? Então vai lá, assina nosso clube de membros que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Agora é o seguinte, pessoal, para a gente poder tocar nosso manejo da melhor forma possível do açaí, a gente precisa de material de qualidade, a gente precisa de insumos de qualidade, a gente precisa de uma loja de referência para conseguir encontrar essas coisas, tá? E o que acontece? Aqui no canal a gente tem um parceiro, um parceiraço, loja de referência, só produto de qualidade, que é a Agroíndicos. É onde a gente encontra tudo que a gente usa no nosso manejo. A gente está inclusive fazendo nossos vídeos de pomada maracujá, mostrando todos os insumos que a gente foi lá comprar para poder produzir nossas mudas. Os nossos adubos que a gente tem feito, nossa série de vídeos do açaí no 2º ano, também são todos de lá. Então a Agroíndicos, pessoal, é uma loja de referência que tem tudo que você precisa para produzir açaí, maracujá, tudo que você quiser da melhor forma possível, tá certo? Então, ó, eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição o link do Instagram e o WhatsApp para você conversar com eles e poder adquirir seus produtos para o seu plantio. Show de bola? Então vai lá, fala com eles que eu tenho certeza absoluta que você vai sair muito satisfeito. Um outro mito muito comum, que inclusive já falaram aqui várias vezes nos comentários aqui, é que o açaí não se aduba. Né? Algumas pessoas já comentaram assim, açaí, eu nunca vi a gente adubar açaí. Pessoal, olha, o que acontece, pessoal? Primeira coisa que quando a gente entra nesse assunto, a gente tem que entender que existe a perspectiva de produzir açaí sem ter muito critério
e produzir açaí comercialmente, que aí você precisa ter volume, você precisa ter um padrão de fruto, enfim, tá? Características comerciais. Se eu boto um açaí num solo que tem alguma quantidade de nutrientes, é uma área que chove boa parte do tempo, tem uma umidade no solo para o meu açaí também não morrer desidratado, com estresse hídrico, enfim. Se ele tiver essas condições mínimas ali, sem eu precisar fazer muita coisa, ele vai produzir, tá? Ele vai produzir, mas ele não vai produzir no padrão comercial, com volume e qualidade que eu preciso, tá? Ele vai produzir alguma coisinha ali, vai ter um fruto ali que pode não ter um rendimento de polpa tão alto, pode não ter tantos cachos em sequência, como vocês estão vendo aqui, um atrás do outro, né? Pode ter uma época do ano que ele realmente vai ficar sem nada, porque você não fez adubação, você não tem irrigação, você só deixou ele ali. Então, se ele tiver essas condições mínimas, se não for um solo completamente esgotado de nutrientes, se não for uma região que não chove nada, né? Se tiver um pouco de cada, ele vai produzir alguma coisa. Mas quando nós estamos querendo alcançar esse padrão comercial, pessoal, não tem jeito, a gente tem que fornecer mais nutrientes para a nossa planta através das adubações, tá? Porque tudo isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, uma planta que tem 3 anos agora, desse tamanho, com essa espessura de estipe, com essa quantidade de cachos aqui se formando, patas saindo mais, né, dessa altura, com esse padrão aqui, pessoal, ela exige um manejo de adubação adequado, tá certo? Porque tudo isso que vocês estão vendo aqui são nutrientes que a planta vai tirar do solo e transformar, seja no tronco, na estipe, né? Seja nos cachos, seja nas espatas, seja nas folhas, tudo isso é nutriente que ela vai transformar. Se ela tiver poucos nutrientes no solo disponíveis, o que acontece é que o desenvolvimento dela vai ser menor, porque ela não vai sugar tudo de uma vez e ficar sem. Ela vai sugando e vai transformando, vai sugando e vai transformando. Agora, se a gente faz o fornecimento não estou falando isso a grosso modo, tá, pessoal? Assim, sem muito aprofundamento técnico para todo mundo conseguir entender o que eu estou falando, tá? Então, eu posso estar deixando passar alguns detalhes técnicos aqui, mas é para facilitar o entendimento. Então, quando eu forneço mais nutrientes para a nossa planta, quando eu tenho um solo rico em nutrientes, o que acontece é que a planta vai conseguir absorver mais, obviamente, tá certo? E ela vai ter mais nutrientes disponíveis para poder produzir mais cedo, se desenvolver mais, como vocês estão vendo aqui. Então, assim, tem todos os detalhes técnicos por trás e, vamos lá, pode acontecer dessa pessoa realmente não adubar e o açaí dela produzir muito? Pode, porque ela pode estar plantando num solo extremamente rico, cheio de nutrientes que a planta precisa, que no final das contas, para nós aqui, em áreas tropicais e tudo mais, é muito difícil isso acontecer, é muito raro você ter um solo realmente que seja tão rico a esse ponto de você conseguir produzir dessa forma, tá certo? É muito difícil isso acontecer, tá? Mas pode. Então aí essa pessoa está falando isso sem entender de que o solo dela realmente proporciona a ela esse cenário de que ela não precisa adubar realmente, tá? É muito comum, inclusive, a gente ver essa história no cacau, né? Que o cacau também não se aduba, você tem que plantar na terra roxa, né? A gente escuta muito falar sobre isso também, isso é muito antigo. Mas o que acontece? Essa terra roxa, pessoal, é uma terra aí que tem um alto teor de matéria orgânica, muitos nutrientes, e em alguns lugares você encontra isso, no sul do Pará encontra isso, né? Medicilândia, Altamira, isso é muito comum, tá? Mas não quer dizer que você não possa plantar em outros lugares fornecendo esses nutrientes para a planta, tá? Então, assim, esse é um mito também muito comum de que não precisa adubar o açaí. Dependendo da situação, precisa sim. E via de regra, muito comumente, geralmente, né, para não dizer assim, em 90% dos casos, você vai precisar fazer essa adubação para você atingir produtividades comerciais. Um outro mito também que a gente escuta muito falar por aí aqui na nossa região, por exemplo, muita gente fala, Ricardo, o açaí é bom porque também só se planta aqui na Amazônia, né? Só tem aqui, só tem como produzir aqui, né? Isso é bom, é uma vantagem comercial para vocês. E tem muita gente, inclusive, de outros estados também que pensa dessa forma. E, Ricardo, só dá para produzir na Amazônia, então não vou nem produzir açaí. Isso não é verdade, tá, pessoal? Isso não é verdade. Tem como produzir açaí em outras regiões também. Existem produções de açaí no Nordeste, existem produções de açaí hoje no Centro-Oeste. Eu nunca mais acompanhei, mas até um tempo atrás tinha um projeto do governo, no governo anterior, que fomentava
o plantio de açaí no Centro-Oeste, da Rota da Fruticultura, o nome do projeto. Nunca mais acompanhei, para ser bem sincero com vocês, se ainda estão fomentando o plantio de açaí irrigado, mas já tinham projetos e incentivos governamentais até para fazer o plantio do açaí no Centro-Oeste. Eu conheço pessoas que produzem açaí no Nordeste também. Então, assim, não é verdade, tá? Inclusive, se você procurar bem aí, você vai ver que existem espécie de açaí, espécie ou variedade, não lembro agora, espécie ou variedade de açaí nativos da Mata Atlântica até, tá? Então não é exclusividade do norte do Brasil, até porque também existem, ou da Amazônia, né, da Amazônia brasileira, até porque existe produção de açaí, inclusive em outros países que também tem florestas tropicais, como a Amazônia. Inclusive, só para deixar uma curiosidade, tem açaí até na Indonésia. Tem um amigo nosso que a gente ajudou ele a fazer o projeto dele lá na Indonésia, e tem açaí na Indonésia, tá? Em florestas tropicais, em clima mais parecido com o nosso, mais longe do Brasil, né? Então, assim, não é verdade. Isso aí, 90% realmente da produção do açaí, 95%, se eu não estou enganado, sai realmente daqui do Pará. Tem uma boa produção no Amazonas também e nos outros estados do norte, né? Tem uma produção muito grande aqui no norte de forma geral. Mas não é exclusividade daqui, tá, pessoal? Inclusive, já vem crescendo a produção de açaí em percentual produtivo do nosso país em outras regiões. Já tem até na Bahia. A Bahia, se eu não estou enganado, é um dos 5 maiores produtores de açaí no país, tá? Então, o 5, ou tá entre os 10, tá? Não lembro se é o quinto não, mas tá entre os 10 por aí, tá? Então, assim, o açaí, pessoal, ele tem uma versatilidade grande, mas você tem que tomar cuidado voltando para a parte do manejo, né? Voltando a falar de manejo, tudo vai depender do seu manejo para você poder implantar ele, tá? Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo para desmistificar algumas coisas que a gente escuta falar na rua. Eu fiz esse vídeo justamente porque eu escutei alguém falar na rua. Eu não sou fofoqueiro, mas as pessoas estavam falando alto e me deu essa ideia de fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Então, ó, eu acho que fica legal, né, fazer um vídeo assim sobre algumas curiosidades, tá bom? Então, ó, aproveita para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar um comentário se você achou interessante, se você tem alguma dúvida, se você escutou alguém falar sobre o açaí, você quer que a gente responda isso. Então, deixa aqui nos comentários, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!